Muita gente acha que insônia em idosos é normal. Afinal, o idoso ele dorme pouco mesmo, né? Mas tem um detalhe que ninguém conta. O que parece normal pode estar tirando a autonomia dessa pessoa e aos poucos a saúde também. E é aí que vem o erro. Quando o idoso começa a tomar remédio achando que vai resolver e o sono só piora. E piora porque o problema muitas vezes nem era a insônia, e sim um monte de outras causas que quase ninguém investiga. E é justamente por isso que tanta gente se frustra, porque tenta resolver o sono do idoso com mais um comprimido. Tem pessoas que chegam para mim tomando 5, 9, 12 comprimidos e aí já vem com a receita pronta dizendo: doutor, eu preciso de um remédio para dormir, achando que é o comprimido que é a solução, e elas não param para entender o que realmente está acontecendo com o corpo e a mente delas. Eu já atendi casos em que o idoso passou anos trocando de medicação, ele até dormia 2, 3 horas, mas o resto da madrugada ele ficava acordado, mesmo com as novas trocas de medicação, com aquela mesma sensação de cansaço que só piora no dia seguinte. E aí vem um ciclo vicioso, mais remédio, mais sonolência, mais confusão na rotina e no dia seguinte, mais cansaço. A pessoa começa a achar que está com insônia crônica, mas no fundo o corpo está desorganizado. Aliás, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria, e há vários anos eu venho ajudando idosos e os seus cuidadores a entender realmente o que está por trás dos distúrbios do sono. E antes da gente avançar nesse conteúdo, já aproveite para deixar o seu like, se inscreve no canal, porque isso aqui é só o começo do que eu tenho para te mostrar. Então, vamos entender isso com mais calma, porque antes de sair chamando qualquer condição que hoje você viva como insônia, é preciso que a gente olhe com mais critério, com mais amplitude para essa situação. Porque sim, o sono ele muda com a idade, isso é esperado, mas existe uma diferença muito clara entre um sono leve e uma insônia que realmente precisa ser tratada. E a diferença é objetiva. A gente só considera insônia aquela dificuldade de chegar ao momento do sono, de chegar na cama com sono ou de permanecer dormindo durante a noite, quando isso acontece 3 vezes na semana, nos últimos 3 meses pelo menos. E isso precisa causar prejuízo nas atividades da pessoa no dia seguinte. O que acontece na maioria dos casos, o idoso ele acorda na madrugada, 1 ou 2 vezes na semana e já acha que está com insônia. Mas às vezes ele está dormindo cedo demais, tomando medicação num horário inadequado, comendo mal no jantar ou até acordando para ir várias vezes ao banheiro por conta da próstata. Tudo isso pode estar confundindo o diagnóstico. E se a causa está errada, o tratamento também vai estar. E é nesse ponto que muita gente se surpreende, porque quando o sono ele começa a falhar, a primeira reação costuma ser essa: vamos resolver com o remédio. Mas o que mais funciona na prática e com muita segurança nem sempre vem da farmácia. Na verdade, tudo começa com o diagnóstico certo. Presta muita atenção aqui. Tudo começa com o diagnóstico certo e com medidas que tratam o comportamento, o ambiente e o corpo do idoso como um todo. Mas para a gente começar, a gente precisa saber o que é de fato a insônia. Não é porque o idoso acorda de madrugada que ele tem insônia. Deixa eu definir então insônia para você. Como eu acabei de falar há pouco, a insônia ela é considerada quando o paciente ele por 3 vezes na semana, nos últimos 3 meses pelo menos, ele não consegue iniciar o sono ou não consegue manter uma noite de sono. Isso sim é considerado insônia. Isso é uma classificação numérica. Claro que existem outros fatores, mas o primeiro ponto é esse. Porque muitas vezes o idoso ele vem pedir ajuda, o familiar vem com o idoso pedir ajuda, dizendo que está com insônia, mas na verdade é um contexto que foi alterado ali nos últimos tempos e que nem tem 3 meses ainda, e que ele já se taxa como insônia sem ser insônia na verdade. O padrão do sono no idoso é verdade, ele é mais superficial e isso ele é esperado, ele é fisiológico. O sono do idoso, diferente de um adulto mais jovem, ele cicla como o do adulto, mas ele cicla com um intervalo de tempo menor. No adulto, em torno de 60 a 90 minutos, um ciclo do sono, que o nosso sono ele se repete realmente, como em ciclos.
No idoso, esse ciclo é menor, inclusive a parte mais profunda do sono, aquele sono que ele é mais reparador, ele dura menos minutos e acaba que numa noite de sono ele vai durar menos tempo. Talvez por isso que quando o idoso não consegue dormir aí a contento durante toda a noite, ele fica muito cansado e tem prejuízos, que aí é um alerta, porque o idoso que tem menos horas de sono, se ele acorda bem, tudo certo. Mas se porventura começa a ter prejuízo nas suas atividades no dia seguinte, aí acende uma luz de alerta para nós, porque aí isso pode estar sendo um motivo de uma perda de funcionalidade. Essa perda de funcionalidade que pode desencadear outras condições de saúde, desencadear inclusive doenças da memória, chama muita atenção e precisa sim ser tratado. Mas a primeira linha de tratamento, quando a gente fala de insônia, não é o remédio. E surpreende muita gente aqui. O tratamento de primeira linha e a primeira escolha, e os estudos comprovam isso, não sou eu quem está falando, mas os últimos estudos sempre falam isso, é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, a TCC. A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma terapia que envolve os fatores comportamentais de quem está sendo avaliado e cognitivos, que é a nossa capacidade, a nossa mente, tanto de aprendizagem, de sedimentação de conhecimento, de organização de pensamento, de resposta a um comando, que por algum motivo elas estão ocasionando alteração no sono. E aí, geralmente é ansiedade antecipatória, um pensamento disfuncional, hábitos inadequados de sono que são verificados nessa terapia. Geralmente quem faz são psicólogos treinados para isso, ou psicoterapeutas, psiquiatras que sabem fazer essa terapia e que vão diagnosticar e mostrar qual que é a melhor condução desses casos, em vez de passar por primeiro uma medicação. Porque, inclusive, os estudos mostram a grande eficácia dessa terapia, com um resultado surpreendente e que são duradouros a longo prazo, e que o que é mais fantástico e o melhor ainda é que não apresenta efeito colateral como as medicações podem causar. Principalmente no idoso que toma muitas vezes outras medicações, a capacidade de interação de medicação e causar prejuízo por conta disso. E quais são essas condições então que podem gerar alteração no sono e levar a pessoa a acreditar que tem insônia? Vou dar alguns exemplos para vocês, você vai perceber que talvez seja essa a sua realidade hoje. Por exemplo, a próstata aumentada. A próstata ela fica localizada ali logo abaixo da bexiga. Então, se a próstata cresce, ela diminui a capacidade da bexiga de armazenar o xixi, de armazenar líquido. E aí, com isso, o idoso ele fica acordando muitas vezes na madrugada para poder fazer xixi. Uma dica, então, já de pronto que a gente pode dar para essa situação é diminuir a quantidade de líquidos no final do dia. Se programa para tomar o líquido normal e o idoso a gente tem que ficar insistindo tantas vezes, né, para poder beber líquido durante o dia até o começo da noite. Chegou ali 18 horas, já evita tomar bastante líquido, porque ali aquele momento, até o horário de dormir, seria o ideal para conseguir fazer todo o xixi que foi acumulado ali no último momento do dia, para poder não ficar se levantando tantas vezes à noite e ser um motivo que atrapalha o sono. Outra coisa, outra condição que eu posso compartilhar com vocês é o horário errado de tomada de medicação. Muitas vezes o idoso ele toma medicação sozinho, não está sendo conduzido por outra pessoa que possa ajudar da família, e o horário da medicação podia ser outro, podia ser melhor. E aí, por conta disso, o idoso ele pode estar acordando à noite porque a medicação dá mais vontade de fazer xixi, ou então é uma medicação que ela estimula e ela deveria ser tomada de manhã e não de tarde ou no final do dia. Então, uma das coisas que nós fazemos, uma das estratégias que nós sempre implantamos na consulta geriátrica é a revisão de medicação. Ela é sempre implementada dentro da consulta para poder ser uma consulta que tem um grande valor, no sentido de que olhar para as medicações todas as vezes que nós estamos diante do idoso ela é muito importante. Porque sempre tem alguma medicação nova desde a última consulta, um outro profissional que o idoso passou consulta e às vezes aquele profissional só viu a parte dele e está tudo certo, diferente do geriatra que tem ali como compromisso olhar todas as medicações e tentar organizar da melhor forma possível. Então tomar medicamento no horário errado também é uma das condições que confunde o pensamento de insônia. Outra condição que é muito comum no idoso também é dor crônica. Muitas vezes o paciente tem uma condição que causa dor crônica mesmo, uma doença articular, uma doença mais debilitante, às vezes até uma doença oncológica, e o paciente ele não está dormindo não porque tem sonho, ele não dorme porque está com dor.
E aí o tratamento não vai ser um remédio para dormir, porque se assim for colocado a medicação para dormir, ele vai continuar sentindo dor e também não vai dormir. Então a ideia é olhar para o idoso como um todo, verificar essa questão da dor e prescrever a medicação adequada e que ele precisa na dose correta para a dor. Melhorando da dor, o idoso certamente volta a dormir, tá? Outras condições, como doença do coração, também é muito comum. A insuficiência cardíaca, por exemplo, é uma condição onde o coração ele vai ficando mais crescido e na noite, quando vai se deitar na cama, se o paciente ele fica numa posição totalmente ali horizontal, ele pode ficar se sentindo sufocado, estimular a tosse, se sentir muito mal. Então tem que ter orientação adequada dos pacientes que são cardiológicos, principalmente aqueles que têm insuficiência cardíaca, e aí ter a cabeceira da cama mais elevada, 30, quiçá até 45 graus, para poder se sentir quase sentado, mais confortável para dormir. E nessa posição não ter aquela sensação de sufocamento, aquela sensação com muitas tosses, aquela sensação de aperto no peito, que essa condição pode dar se não tiver uma medida simples implementada, como elevar a cabeceira da cama. O refluxo, que é aquela sensação da comida voltando até a garganta, também gera muita tosse, pigarro, desconforto na hora de dormir. E aí, se tiver estratégia com medicação adequada para essa condição, que não é um remédio para insônia, e também com orientação alimentar adequada, o paciente melhora dessa condição refluxo e aí ele não vai ter uma dificuldade para pegar no sono, deixa de se queixar de insônia, que nem era insônia. Uma outra condição também, talvez menos conhecida, mas que já está se tornando mais comum por conta da informação, é a apneia do sono. A apneia nada mais é do que uma parada da respiração. É uma sensação de sufocamento mesmo, o paciente acorda, só que às vezes ele acorda, está ali ainda meio dormindo, aí ele vira um pouco, pega no sono de novo. Nada mais é do que uma obstrução, ou seja, é como se tampasse a passagem do ar na garganta pelo relaxamento da musculatura, principalmente quando vai chegando naquele momento do sono mais profundo. E aí essa condição de apneia, ela está mais relacionada com sobrepeso, a obesidade, né? E o uso de álcool. Aqueles pacientes que bebem e relatam assim, não, tomam uma dose no final do dia, só uma latinha, só uma taça, ele tem a falsa sensação de que aquilo ali ajuda ele a pegar no sono, mas na verdade causa um sono mais intranquilo. Ele não melhora a qualidade do sono. Ele pode relaxar a ponto, inclusive, de ocasionar com mais facilidade a apneia. E aí fica acordando várias vezes, não aprofunda o seu sono, por assim dizer, como nós falamos e como tem na literatura, e aí ele fica muito cansado no dia seguinte. Uma outra condição, que eu até já comentei um pouquinho, que está dentro da nosso compromisso dentro da geriatria, é a polifarmácia. Um paciente que toma 3 ou mais medicações é considerado um paciente que vive a polifarmácia, ou seja, muitas medicações, e é preciso entender quais remédios interagem um com o outro e qual seria a melhor opção de horário para tomar. Às vezes até fazer alguma substituição, que é por isso que na geriatria nós vivemos a revisão de medicação sempre que possível e aproveita toda oportunidade para perguntar quais remédios tomam, porque às vezes isso aqui está gerando uma dificuldade para dormir e também não é insônia. Dormir fora de hora, essa também aqui é uma das campeãs de queixas, e quando a gente vê o histórico, quando a gente olha com um olhar mais amplo, assim, tentando entender toda a rotina da pessoa, são os cochilos fora de hora. Dormir muito tempo fora do horário da noite, ele vai prejudicar sim a noite de sono. Às vezes tem pessoas que dizem, não, doutor, ele cochila aqui, o meu pai cochila ali depois do horário do almoço até o horário do lanche. Ou seja, de 12h30 até 3 horas da tarde. 2 horas e meia de sono. Ou seja, não é um cochilo. O cochilo deve ser no máximo ali entre 20 e 30 minutos. Aqui já é um dormir fora de hora. E aí mais tarde quer que o idoso durma mais cedo, ou então que ele durma a noite toda de sono, quando na verdade ele já dormiu uma fração desse sono muito mais cedo, inclusive atrapalhando a liberação de substâncias que nos ajudam a dormir à noite, porque o sono está sendo antecipado durante o dia. Existe reclamação de insônia às vezes, que quem traz é o cuidador. O idoso até acha que está dormindo bem, mas o cuidador diz, não, doutor, ele não está dormindo bem, ele tem insônia. E aí nós entramos numa condição, caímos aqui numa condição que a gente chama de matutinidade. Ou seja, o idoso, ele tem uma escolha e uma condição que ele dorme mais cedo, mas por conseguinte, ele também acorda mais cedo. Então, se o idoso ele dorme ali 8 horas da noite e ele tiver 8 horas de sono seguidas, olha que maravilha, ele vai acordar 4 horas da manhã. Então, de 8 da noite às 4 da manhã são 8 horas de sono,
mas 4 horas da manhã, a grande maioria das pessoas que moram na casa, ou a totalidade das outras pessoas que dormem na casa, ainda estão dormindo. Mas aí, muitas vezes, o idoso é aquele que é um pouco demenciado, que está começando a ficar confuso, e 4 horas da manhã já está batendo na porta dos outros, perguntando pelo café da manhã, por exemplo. E aí o cuidador vem reclamar e diz, doutor, ele não dorme, ele fica acordando de madrugada, mas aí é preciso entender que ele também dorme mais cedo. Aí aqui vai ser preciso mudar, sim, a rotina da casa. Tem que tentar levar esse idoso a dormir um pouco mais tarde, para poder ele acordar um pouco mais tarde. Talvez ganhando ali meia hora a cada semana, devagarzinho. Não adianta querer pular 2 horas de uma vez, porque isso já não vai gerar um resultado. É a repetição que gera um resultado. E quando eu vou afastando um pouquinho no relógio, para o horário de chegar na cama, certamente eu vou conseguir fazer também que eu acorde mais tarde, o idoso, que hoje você é responsável, que ele acorde mais tarde, tá? E há espaço, então, doutor, para usar alguma medicação? Sim, existe essa possibilidade quando necessário. Mas a gente só usa quando a higiene do sono ela não consegue trazer a solução esperada para esses casos. E o que envolve a higiene do sono? A higiene do sono são medidas não remédio para ajustar o sono. A higiene do sono ela é fundamental para você conseguir esse benefício. Inclusive, dentro das estratégias da higiene do sono, a gente consegue abordar aqueles pontos que a pessoa nem imagina que são situações que estão acontecendo na vida dele que geram insônia sem ser pura e simples um distúrbio de sono, tá certo? Então, uma das condições que é muito comum, eu vejo muito nos meus casos clínicos, dos meus pacientes, é uma alimentação mais gordurosa, uma alimentação muito pesada no final do dia. Então é preciso ter cuidado com o jantar. O jantar ele tem que ser uma alimentação mais leve, que seja ali de fácil digestão. Eu sei que dependendo da região onde você mora, tem pessoas que tinham o costume de comer um feijão temperado, um cuscuz temperado, às vezes até com pedaços de carne junto, misturado. Só que essa alimentação mais pesada, vamos assim falar para ficar mais claro, ela demora mais para fazer a digestão no idoso. Se quando você era mais jovem, você conseguia fazer essa digestão em 2, 3 horas, o idoso vai levar o dobro, 3 vezes esse tempo para fazer a digestão. E aí na noite ele vai ter pesadelo, às vezes, até por conta disso. Ele vai ter um sono mais intranquilo, porque o organismo está tentando fazer a digestão, ele fica muito cheio, desconfortável, fica rolando de um lado para o outro na cama e não consegue dormir como gostaria. Uma outra condição que tem se tornado mais comum também nessa nossa contemporaneidade é o cafezinho depois das 4 horas da tarde. Quando na verdade até 3 seria o ideal, no máximo 4 horas, um cafezinho. Porque o café, os estudos já nos comprovaram que ele fica circulando no organismo cerca de 6 horas. Então se eu tomo café depois de 4 horas da tarde e ele circula por cerca de 6 horas e ele é um estimulante, ele passa de 10 horas da noite ainda atuando no nosso organismo. Então ele pode ser algo ou aquilo que está prejudicando a chegada do seu sono hoje, tá? É preciso evitar então bebida alcoólica com muita frequência, porque o álcool, como eu já comentei até antes, ele não promove a melhora do sono, a melhora da qualidade desse sono, ele deixa um sono mais superficial, um sono ainda mais leve, e ele pode inclusive facilitar o surgimento de apneia e deixar um sono mais intranquilo, porque dá uma falsa sensação de quando toma uma taça de alguma bebida e toma uma latinha, que vai conseguir pegar no sono mais rápido. Fazer atividade física também é muito importante, mas aqui vale ressaltar que a atividade física que entre dentro da higiene do sono, o ideal é que ela seja feita de dia até o começo da tarde. Porque se ela for feita à noite, ela também é um estimulante que demora algumas horas para poder o organismo voltar para a sua frequência respiratória mais tranquila, mais se recompondo para poder chegar à chegada do sono adequado como a gente deseja. Então, fazer atividade física é o ideal, e aí a gente pode até aproveitar uma segunda estratégia da higiene do sono, que é se expor à luz natural e aproveitar esse momento de exposição à luz natural durante o dia e já fazer atividade física. Porque os estudos comprovam que 20 minutos de exposição à luz do sol, à luz natural de dia, já ajuda muito no final do dia, na hora de ir para a cama. Então isso faz parte da rotina do sono também. A higiene do sono ela não vai só mexer naquilo que está no final do dia, ela vai mexer também naquilo que está no começo do dia, porque é um ciclo que a gente precisa entender, que precisa ser ajustado. Criar um ritual do sono também é muito importante, uma dessa informação
direto para o cérebro. E aqui eu vou deixar um card de um outro vídeo meu, que são as 5 coisas surpreendentes. Lá eu descrevo o ritual do sono, bem bacana, acho que vale super a pena conferir, porque eu coloco em detalhes como que você pode implementar dentro da higiene do seu sono. Talvez é isso que esteja faltando hoje para você ter uma noite de sono adequada. É esse ritual do sono que eu compartilho nesse outro vídeo, tá? Evitar a tela depois de um certo horário da noite. Por exemplo, se você pretende dormir às 10 horas da noite, ou o idoso que hoje está aí morando com você e você cuida dele, pretende que ele vá dormir cerca de 10 horas da noite, então até 8 horas da noite, ou seja, 2 horas antes, é o ideal de intervalo de tempo para que ele deixe de se expor às telas, ou seja, TV, computador, tablet, celular, porque a gente sabe que o espectro azul da luz, que vem da luz branca, ela faz com que haja uma inibição da liberação da melatonina. E no contrário, acontece o inverso, ou seja, quando a gente já chega no final do dia, sem tanta exposição à luz branca, quando é possível, então, às vezes até trocar a luz branca do teto por uma luz indireta, um abajur, uma luz amarela, deixa um ambiente mais confortável e ao mesmo tempo deixa de ter esse estímulo luminoso. E aí com isso, o sono ele vai chegar mais tranquilamente, faz parte da higiene do sono, porque deixa de ter exposição a esse espectro azul e a melatonina, que a gente sabe que é o hormônio do sono, ela começa a ser liberada e vai fazer um pico no momento adequado. Além dessa questão da exposição, para já chegar no final do dia numa luminosidade assim, mais adequada, mais aconchegante, a gente precisa preparar um ambiente mesmo de dormir, o quarto, que tem que ter uma temperatura muito adequada, ali não muito frio e nem muito quente. Se você mora numa região mais fria, então olha o cobertor, olha o edredom, olha a coberta direitinho de lã, tudo aquilo que vai deixar mais quentinho para poder dormir mais confortável. Também, se é um ambiente barulhento, o ideal é que durma num ambiente menos barulhento, tira todo o ponto de luz, às vezes até algum eletrodoméstico que tem ali, que pode ser o ar-condicionado, que pode ser um relógio, aquela luz ali que pode parecer tão pequena, mas ela pode também ser hoje um prejuízo para esse sono. Então tirar toda a luz, olha o som, olha a temperatura confortável, tudo isso faz parte para um ambiente mais aconchegante, para a gente chegar e dormir. É preciso lembrar, inclusive, aqui desse ponto, que o risco de queda no idoso ela é maior à noite. Então, é preciso ter uma orientação para o banheiro. Se é uma suíte, ou seja, o banheiro dentro do quarto, que tem algum ponto de luz, que pode ser aqueles pontos de luz em meia parede, amarelado, que ali ele, quando acorda, ele olha, ele vai conseguir se direcionar para o banheiro. Às vezes o banheiro ele não é dentro do quarto, é no corredor, da mesma forma, uma luz no corredor que possa ser uma luz amarela, fraquinha, onde ali ele possa ser direcionado. Inclusive hoje é muito mais fácil essas luzes, esses pontos de luz que você liga direto na tomada, tem luz de LED amarela, tem luz com presença, com sensor de presença, e ali o idoso, quando ele vai se aproximando do corredor, já acende, e não precisa ele ficar se preocupando em tatear, ou então uma luz que fica acesa a noite inteira. Mas hoje tem muito mais artifício, então, que pode ajudar e diminuir drasticamente o risco de queda, porque a gente sabe que acordar 1 ou 2 vezes para ir fazer xixi é normal, contanto que quando volte, tão logo pega no sono de novo. Porque é justamente o idoso, ele acorda naquele momento do sono que é mais superficial, aí ele percebe que está com vontade de fazer xixi, vai lá, faz o seu xixi, volta e dorme de novo. Tá tudo certo, não tem nenhum problema acordar ali 1 ou 2 vezes, porque aí tá tudo bem. E a gente começar a colocar na mente que ir para a cama é só na hora de dormir, e não fazer da cama um momento para outras coisas. Inclusive, eu acabei de falar que o ideal é não assistir o tablet ou o celular pelo menos 2 horas antes de dormir, e as pessoas já estão na cama assistindo o celular, assistindo o tablet, alguma programação ali, só que o ideal é estar fora da cama, porque se eu estou vivendo essa situação dentro da cama, eu não estou mandando a informação para o meu cérebro automático de que a cama é o momento de dormir. Então toda e qualquer outra atividade é fora da cama, uma leitura, algum jogo, alguma atividade que você escrever, tudo fora da cama, e deixar a cama realmente para o momento de dormir. Estou com sono, agora eu vou botar meu pijama e vou para a cama para dormir. Isso é o ideal para a cama ela não perder o seu sentido, tá certo? Olha só, isso tudo que eu acabei de explicar faz parte do que eu chamo a tríade do cuidado para idosos, que é o meu treinamento onde eu ensino com mais profundidade. Inclusive, daqui a pouco eu vou te mostrar como que você faz para ter acesso completo ao treinamento, então fica comigo até o final. Agora, sabe o que mais me impressiona? Mesmo com todas essas estratégias simples, seguras e acessíveis que eu acabei de compartilhar,
Muita gente ainda está presa no mesmo erro, achar que a única solução para o sono do idoso é um comprimido. E que é aqui que está o verdadeiro problema. E talvez a maior surpresa desse vídeo. A verdade é que muitos idosos estão sendo tratados como se tivessem insônia, mas na prática, não. O que eles têm é dor, refluxo, medicação mal ajustada, apneia ou uma rotina completamente desorganizada. E aí o que acontece? Enche de remédio para dormir, que não resolve o problema real e ainda aumenta o risco de queda, confusão mental e a perda da autonomia. O mais surpreendente é que em muitos casos o que precisa mudar não é o remédio, é o horário do cochilo ou a quantidade de minutos desse cochilo, a quantidade de líquidos antes de dormir ou simplesmente abrir a janela e deixar a luz do sol entrar. E é o resultado dessas pequenas mudanças que é tão poderoso que vários casos são compartilhados comigo quando o cuidador me manda mensagem dizendo assim: não acredito, doutor, ele voltou a dormir sem precisar trocar de remédio. E é justamente por isso que entender a causa real faz toda a diferença. Porque quando a gente trata certo, o sono melhora e a qualidade de vida também. Então, se você chegou até aqui, já percebeu, não é sobre dormir, é sobre preservar a autonomia, a saúde e a rotina do idoso com segurança. É por isso que eu criei o treinamento completo, a Tríade do Cuidado para Idosos, para te mostrar passo a passo como aplicar essas estratégias que realmente funcionam no dia a dia, sem depender só de remédio. A tríade, como o próprio nome faz menção, além de insônia, também incorpora constipação e quedas, ou seja, as 3 principais queixas do meu consultório e que fazem parte da minha rotina. Então, montei esse treinamento e compartilho com vocês informações valiosíssimas, que são práticas, como eu acabei de comentar. Inclusive, dentro da tríade eu compartilho inúmeros casos reais de pacientes meus, preservando, obviamente, a identidade de cada um deles, colocando ali um nome fictício, mas onde eu consigo exemplificar ali qual medicação ele fazia uso quando ele me buscou, qual foi a estratégia que nós implementamos, com quanto tempo a gente começou a ver resultado, como foi que ele ficou ao longo do seu acompanhamento. Então, muitas vezes é ali que as pessoas se veem, que talvez você vai se ver ali, naquele momento, quando você vê um compartilhamento de um caso real, que muitas vezes é o que é bem semelhante com o seu, talvez até as mesmas medicações que faz uso, o contexto é parecido, e aí dentro desses exemplos que são reais, você consegue também trazer as mesmas estratégias para a sua realidade, implementar na sua rotina e ver de fato a mudança acontecer. Porque o meu objetivo com esse treinamento é melhorar a qualidade de vida dos idosos. Inclusive ali dentro do treinamento você tem a opção de escolher qual o assunto que está sendo compartilhado você vai assistir primeiro, dentro daquele vários vídeos que estão ali. São vídeos divididos por tema, que fica ainda mais fácil de encontrar, talvez a sua dúvida hoje. Aí você assiste primeiro aquela, depois você volta e vai procurando, ou então vai seguindo a ordem dentro de constipação, dentro de quedas, até chegar em insônia, para tirar todas as suas dúvidas e até aprender muito sobre o cuidado de um idoso que está sob a sua responsabilidade, ou então você que vive ainda o seu autocuidado, porque eu sei que o conhecimento ele transforma muito a nossa vida e melhora a nossa qualidade de vida também. Então não deixe de aproveitar essa oportunidade, tá? Se você cuida de um idoso, então, ou está buscando cuidar melhor de si mesmo, esse conteúdo pode transformar não só o sono, mas também o humor e até a disposição ao longo do dia. O link para conhecer a tríade está aqui na descrição desse vídeo, você vai lá e confere. E aproveita então, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também merece dormir melhor, com saúde e dignidade. Um grande abraço então, a gente se vê no próximo vídeo.